Fala galera da aulade.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia, estamos aqui para mais uma aula de bioenergética. Ó, nessa aula de bioenergética nós vamos falar sobre fermentação, tá pessoal? Então a gente já falou ali sobre que eu tenho, né, respiração celular ou a respiração anaeróbica, onde a gente vai ter a fermentação. Então já vamos colocar aqui ó, um passinho importante. Fermentação é um processo anaeróbico. Os organismos vão fazer essa reação apenas quando estiverem sem oxigênio e aí elas vão fazer fermentação. Tranquilo? Essa fermentação, eu coloquei dois tipos de fermentação aqui pra gente falar, tá? Obviamente que existem outros tipos de fermentação. Fermentação acética, que vai formar o vinagre. Fermentação metanogênica, que forma o metano, que algumas bactérias têm essa capacidade de fazer esse tipo de fermentação. O incomum entre eles são processos anaeróbicos. Tranquilo? E aí assim, ó, a fermentação, ela vai ser, o começo dela vai ser uma glicólise, que a gente viu lá, que é o processo comum, tanto a fermentação quanto a respiração celular. Tem o vídeo lá de glicólise, dá uma olhada aqui, ó, tá? Vai estar aqui o link. Dá uma olhada nessa aula de glicólise. Porque daí tu vai ver que esse processo aqui tá lá explicadinho, ó, que é a glicólise, e aqui nessa glicólise é onde a gente vai ter a formação dos dois ATPs, que vai ser a energia gerada pela tua fermentação. A fermentação gera única e exclusivamente dois ATPs. E aí, o que vai ser feito com o piruvato é o que vai definir a nossa fermentação. Então, esse piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, originada a partir da quebra da glicose ali, esse piruvato é o que vai definir, então, a minha fermentação. Se eu pegar esse piruvato e transformar ele, ó, em etanol, tá? Que é uma molécula de 2 carbonos. Como eu tenho 2 carbonos, ó, um carbono aqui desse meu piruvato vai ser para a formação do gás carbônico. Então, a fermentação alcoólica, ela libera gás carbônico. Essa fermentação alcoólica aqui, então, ó, vamos colocar aqui do lado, ó, alcoólica, embaixo aqui, ó, alcoólica. Essa fermentação alcoólica, ela vai ser a fermentação feita por fungos, por exemplo, para produzir a maravilhosa cerveja, né? Então, a cerveja que o Ibirá bebe bastante, né? Que o professor Digão bebe bastante, são 2 cachaceiros. Então, a alcoólica é a vida dos dois, praticamente. Tá? E a minha também, não vou negar, né? Então, essa fermentação alcoólica feita lá pelo fungo, Saccharomyces cerevisiae, né? Que vai fazer a cervejinha lá, tá? Essa fermentação, ela vai ser bastante importante também lá para a formação de biocombustíveis que a gente vê na ecologia lá. Tranquilo? Então, essa fermentação alcoólica feita por fungos, veio também por alguns tipos de bactérias, também podem fazer essa fermentação alcoólica. Lembrando, na ausência de oxigênio. Sem oxigênio, ela não utiliza oxigênio para fazer esse processo de fermentação, tá? Muito importante que libera o gás carbônico e você utiliza essa fermentação para produzir ou para fazer os seus bolos, seus pães, né? Então você tá lá, vai fazer um bolinho, um pão, uma massa de pizza, alguma coisa, você bota um fermento biológico. E esse fermento biológico lá na sua massa, você tem que botar uma aguinha quente, né? Uma aguinha morna, para que esse teu fungo aí consiga ter o ambiente apropriado para que ele pegue aquela farinha de trigo, que é amido, e pegue aquela glicose lá daquele amido, faça a fermentação alcoólica sem oxigênio, né? Por isso que a tua massinha tem que ficar lá paradinha e ela vai começar a crescer, porque vai se formar o etanol e o gás carbônico. A sua massa de bolo ou de pão cresce por causa do gás carbônico. Pastor, e o etanol, quer dizer, quando eu comer o bolo eu vou ficar doidão e tal? Não, né? Você vai pegar esse bolo, esse pão, vai botar no forno, ele vai esquentar e o álcool vai evaporar, né? O álcool é uma molécula muito volátil e tal. Tranquilo? Então, fermentação alcoólica é importante para esses processos de alimentação que a gente viu lá no Reino Monera, né? Aconselho dar uma olhadinha na aula de Reino Monera lá também, que daí tu vai ver a utilização, a importância dessas bactérias. O outro processo de fermentação é a fermentação láctica, né? Que vai formar o lactato, também chamado de ácido lático, que é uma molécula de 3 carbonos. E aí eu vou ter liberação de gás carbônico? Não, né? Porque eu já tenho 3 carbonos com o meu piruvato, aqui ó, 2 piruvato, deixa eu botar aqui, piruvato, e aí esse piruvato vai virar os 3 carbonos, vão só rearranjar e vão formar o lactato.
é o ácido lático, que é o fruto da fermentação lática, feito também por bactérias, né? Os lactobacilos vivos, né? Daquele iogurtinho lá e tal. Então, sem fazer merchan, né? Não vão fazer merchan, não vão dar dinheiro para os outros, né? Mas tá lá, os lactobacilos vivos fazem essa fermentação lática. E nós também fazemos essa fermentação lática. Olha que doideira, né? Mas, pô, senhor, eu estou respirando oxigênio o tempo inteiro. Sim, mas são só células musculares. Quando você está numa atividade física intensa, você vai precisar gerar energia e talvez o oxigênio não chegue com a velocidade que deveria. E aí você, né, decide voltar à academia depois de uns 3 semanas, 3 meses sem ir na academia, e aí o que acontece? Você vai chegar lá, o seu organismo não vai estar acostumado com esse processo metabólico, esse gasto de energia, e ele acaba não mandando oxigênio suficiente para os seus músculos. E aí o que você vai fazer? Fermentação lática. E aí quando você faz fermentação lática, você deixa de gerar os 38 ATPs que a gente viu lá na respiração celular e forma apenas 2 ATPs. O teu organismo faz isso porque ele precisa, ele tem que gerar essa energia de algum jeito. E aí esse ácido lático vai ser acumulado no seu músculo, é o que dá a dor muscular, é o que gera a fadiga muscular, é esse ácido lático aqui. Tá? Então esse ácido lático ele é gerado a partir, é o que dá essa tua dor muscular gerada a partir da fermentação lática. Tranquilo, meus queridos? Então assim, ó, fermentação, processo anaeróbico. Então coloquei aí 2 tipos de fermentação aí, lembrando que podem existir e que existem outros tipos de fermentação, como a acética e metanogênica, por exemplo. Feito, meus queridos, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Para a Segunda Guerra Mundial, galera,